o teorema de integrabilidade de Lebesgue. Então, uma função limitada, definida num bloco A, é integrável a Riemann se e somente se o conjunto dos seus pontos de descontinuidade tem medida nula. Vamos supor inicialmente que o conjunto dos pontos de descontinuidade tem medida nula. Então nós queremos provar que, diante dessa hipótese, a função f é integrável. Então vamos aplicar a condição imediata de integrabilidade. Bom, a condição imediata de integrabilidade diz o seguinte, que para todo epsilon maior do que zero, deve haver uma partição tal que a soma das oscilações de f em cada bloco da partição, multiplicadas essas oscilações, cada uma delas, pelo volume do bloco onde está sendo considerada, a soma seja menor do que epsilon. Bom, então, vou começar com a hipótese. A medida de f é igual a zero, então, para todo epsilon, existe uma cobertura do conjunto dos pontos de descontinuidade por meio de uma família inumerável de blocos abertos. Eu não vou chamar de B, porque mais tarde, logo em seguida, eu vou precisar do B para a condição imediata de integrabilidade, por isso que eu vou escrever C'1, C'K. Apesar da letra C', esses aqui são blocos, que é a soma dos volumes dos blocos CK menor do que epsilon. Epsilon, vou tomar uma certa precaução, menor do que epsilon sobre um K maiúsculo. Esse K maiúsculo é a diferença entre o supremo da função e o ínfimo da função. Ok? E mais cuidadosamente ainda, eu vou botar 2K aqui, porque então isso se refere ao fato de que
o conjunto dos pontos de descontinuidade tem medida nula, então qualquer que seja o epsilon dado, então eu tomo epsilon sobre 2K, existe uma cobertura por meio de blocos abertos, tal que a soma dos volumes desses blocos é menor do que epsilon sobre 2K, onde K é a oscilação global, a diferença entre o sup e o inf da função. Agora, o complemento do conjunto dos pontos de descontinuidade, ou seja, A menos df, é o conjunto dos pontos em que a função é contínua. Então, eu posso escrever esse conjunto como sendo uma reunião enumerável, C duas linhas 1, C duas linhas 2, C etc, C duas linhas K, onde a oscilação de F em cada um desses C duas linhas K é menor do que epsilon sobre 2 vezes o volume de A. Aqui eu estou usando o teorema de Lindelöf. Em cada ponto, a função, em cada ponto que não está em df, a função é contínua, portanto, eu posso ter uma vizinhança cada CK e cada C2 linha K são blocos abertos. Cada um deles é um bloco aberto. Então, como a função é contínua aqui nesse conjunto, então cada ponto desse conjunto, que é o conjunto dos pontos de continuidade da F, tem uma vizinhança, que eu posso considerar como sendo um bloco aberto, onde a função tem uma oscilação tão pequena quanto eu desejo a priori. Então, eu tomo assim. E essa cobertura desse conjunto pode admitir uma subcobertura enumerável, então eu já ponho como A menos df contido numa reunião enumerável de blocos abertos, em cada um dos quais há. Agora, eu vou achar uma partição P tal que cada bloco de P está contido seja, bom, eu já botei seja ali, está contido num C' I ou num C duas linhas J. Aí vocês têm todo o direito de perguntar, como é que eu sei que essa partição existe? Não é difícil de imaginar. Intuitivamente, o que eu tenho é o seguinte: eu tenho duas coleções de blocos abertos. Uma coleção de blocos abertos que cobre o DF, ok? E outra coleção de blocos abertos que cobre os pontos restantes.
Ok, cobriu tudo. Então, aqui em branco está o bloco A, vermelho a cobertura do DF e em verde a cobertura dos demais pontos. Agora eu quero achar uma partição tal que cada bloco da partição esteja contido ou num bloco vermelho, desse ou num verde. É muito simples, eu simplesmente olho, eu tenho a partição P, vai ser cada PI, vai ser uma IBI, onde o IP vai ser o produto desse aqui. Intuitivamente eu vou fazer o seguinte, eu vou prolongar cada aresta, cada face daqueles blocos vermelhos e verdes até completar uma partição. Está meio complicado o meu desenho, eu compliquei demais, mas aqui é prolongar aqui de modo a ficar uma partição. Mas o que isso significa? Significa que eu considero todos os AIs que são vértices. Os AIs são todos os vértices de algum bloco desse C' ou de algum bloco C duas linhas. E o BI também é um vértice de uma linha ou de um C' ou de um C duas linhas. Eu considero todos esses juntos, esses elementos, esses pontos todos juntos, eles vão cobrir o intervalo AIBI. Desculpe. A IBI aqui são os extremos esses são os extremos do bloco A. São os vértices do bloco A. Então, o A é o produto cartesiano desses intervalos aqui. Aí, além desses extremos aqui, eu considero também todos os extremos dos pontos que são vértices de algum bloco, ou vermelho ou verde. Ou um bloco C' ou um bloco C duas linhas. Diga. Só que, em princípio, a gente ainda tem uma infinidade de blocos. Ah, é verdade. Eu pulei um detalhe, que é exatamente um dos pontos em que se requer que seja uma cobertura aberta. Um bloco é um conjunto compacto. Então, você tem... O que é isso? São compactos. Tá bom. Então, o bloco é um conjunto compacto. Obrigado, Carlos. Então, o bloco vai estar contido numa reunião de um certo número de C', que para não complicar a notação eu ponho como se fosse consecutivo, e mais outro C duas linhas ok? Da cobertura, os blocos C' junto com os blocos C duas linhas formam uma cobertura do A. Como é compacto, eu posso tirar dessa cobertura uma subcobertura finita. Então eu tenho aquela situação ali. Obrigado, Carlos. Então essa é uma partição em que cada bloco de P está contido ou num C' ou num C duas linhas. Então, para mostrar que a função que cumpre essa condição, a medida dos pontos de descontinuidade é nula, que essa função é integrável, eu tenho que olhar para essa partição P, então para todos os blocos dessa partição, a oscilação da função f no bloco B, multiplicado pelo volume de B, e fazer essa soma. Fala. Quando você... Acho que não está entendendo. Quando você pega um bloco que é um produtor de AI e BI, ele cobre o C' ou C' e mais as bordinhas, não? Mais o quê? As faces. Também. Mas ele não era para estar contido?
Não estou entendendo. O CI linha é aberta. É. Esse bloco aí que você falou é o fecho dele. Não. Não, Eu tomo dos C linhas I e dos C linha K e dos C duas linhas K, eu vou aproveitar as extremidades, que não pertencem a eles. Não faz mal. Eu tomo as extremidades dele. Ele não contém as extremidades, mas eles têm extremidade. Em um bloco aberto, as extremidades, os pontos das faces não pertencem ao bloco, e muito menos os vértices pertencem ao bloco. Nem por isso ele deixa de ter faces e vértices. Não pertencem a ele, mas são partes dele e vértices dele. Por que ele está contido em algum bloquinho? Não estou entendendo. Você fez uma partição, né? Certo? Uma partição em blocos. Por que um bloco está contido em algum CI linha? Porque todo bloco dessa partição aqui, todo bloco dessa partição, PI, uma partição é um produto cartesiano, é um conjunto finito de pontos. Né? Ok? Então, ela consiste de uma partição em cada um dos blocos aqui, em cada bloco, em cada uma das arestas. Em cada aresta eu tenho uma partição. Aí quais são os pontos dessa partição, da partição da aresta AIBI? Os pontos dessa partição são os pontos que são vértices, são as iésmas coordenadas de um vértice de C' ou de C duas linhas. E mais os vértices Perdão, eu esqueci de dizer, os vértices de C' ou de C duas linhas que porventura estejam contidos em A. E mais os vértices do bloco original. Intuitivamente, a ideia é extremamente simples. Você tem um bloco, dentro dele você tem algumas coisas assim, tá? E então você prolonga isso aqui. Quando você prolonga, você fica com uma partição do bloco. É só isso. Significa que eu tomo todas as iésmas coordenadas dos vértices dos pontos que pertencem a algum C' I ou algum C' I e que estejam contidos em A. Tá? E juntamente com os vértices do coisa original. Ok? A ideia geométrica é extremamente simples. Perguntei qual bloquinho que está em qual CI que está cada bloquinho tem que estar dentro de algum conjunto, de algum bloquinho aberto, né? Qual? Faz as perguntas que eu não entendo. É que assim, é que eu não sei, não estou tendo dificuldade de me expressar. Tá, seja X um bloco da partição. Qual partição? Essa. Essa que eu consegui. Então ele é o produto cartesiano de N intervalos. Cada intervalo desse tem dois extremos. Esses extremos têm que estar ou extremos do C' I ou extremos do C duas linhas I. Eu acho que a ideia é que o que ele está dizendo é que o interior daqueles bloquinhos da partição pertence a um bloco. Cada bloquinho da partição, o interior dele está num bloco porque ele é aberto. Só que ele está se preocupando aí com o fecho. É verdade. Entendeu? Mas eu acho que a gente só precisa... Bom, mas aí, uma vez tendo essa cobertura finita, eu posso considerar agora os fechos, tá? Os intervalos fechados. Tá? Continua sendo
Uma cobertura. Então você vai ter um conjunto de blocos fechados. Não faz nenhuma diferença. Eu poderia. Nós sabemos que na definição de medida nula a gente pode usar blocos abertos ou fechados. Eu poderia exigir que isso aqui, eu poderia admitir que esses blocos são blocos fechados, cujos interiores ainda cobrem A. Tá? Bloco fechado cujos interiores ainda cobrem A. Então eu tiraria essa subcobertura finita e no fundo seriam blocos fechados. Mas esse não é o problema da questão. Então você tem aqui essa soma se divide em duas partes, se decompõe em duas partes. Você tem a soma. Bom, cada bloco de P está contido num selinho, então eu vou chamar os blocos de P que estão contidos no selinho, eu chamo de B'. Ou num C duas linhas, eu chamo de B duas linhas. Então você tem dois tipos de blocos nessa partição. Aqueles que estão contidos num selinho e os que estão contidos no C duas linhas. Os que estão contidos no selinho eu chamo de B', os que estão contidos no C duas linhas eu chamo de B duas linhas. Então, você tem essa soma aqui. Tem duas partes. Os blocos que estão contidos no selinho e os blocos que estão contidos em duas linhas. É claro que esses blocos têm interiores disjuntos. Eles têm a interseção de dois blocos desses é uma face, porque você tem uma partição. Aí essa soma, cada uma das parcelas aqui é menor do que epsilon sobre 2 por um motivo diferente. A primeira parcela é uma soma, a primeira parcela é uma soma, a segunda parcela também é uma soma. A soma em relação a todos os B', isso aqui é a soma em relação a todos os B duas linhas. Essa parcela aqui é pequena, essa soma é pequena, porque todos os ômegas B' são menores do que K. Essa primeira parcela aqui é menor do que ou igual a K vezes a soma dos volumes dos B'. A soma dos volumes dos B' certamente é menor do que essa soma aqui. Os B' são contidos nos selinhos. Então a soma é menor do que a soma dos selinhos. Então isso aqui é menor do que K vezes a soma do epsilon sobre 2K, que é igual a epsilon sobre 2. Então essa soma aqui é pequena porque, embora as oscilações eu não tenha controle sobre elas, porque nesses pontos a função é descontínua, mas eu tenho controle sobre o segundo fator, que a soma dos volumes dele é pequena. Aí é que entra a hipótese de que a medida do conjunto dos pontos de descontinuidade é zero. Então eu tenho agora a outra parcela. Essa aqui essa é pequena por outro motivo. É porque aqui a soma dos volumes do B' é menor do que o volume de A. Claro, a soma dos volumes do B duas linhas é menor do que ou igual ao volume de A, porque são blocos de uma partição, não tem sobreposição. E esse aqui, cada um deles, a oscilação é menor do que epsilon sobre 2 volume de A. Então, isso aqui é menor do que epsilon sobre 2. Então, essas parcelas, essa soma aqui, que é a primeira parcela, é menor do que epsilon sobre 2, e a segunda é menor do que epsilon sobre 2, a soma dos dois é menor do que epsilon. Ok? Então, isso prova que se o conjunto dos pontos de descontinuidade tem medida nula, então a função é integrável. Agora, vale a recíproca.
Agora vamos supor que a f é integrável, eu vou mostrar aqui o conjunto dos pontos de descontinuidade da f tem medida nula. Então, para cada k natural, seja dk, o conjunto dos pontos de A, tal que a oscilação de f nesse ponto é maior do que ou igual a 1 sobre k. A oscilação de uma função no ponto é o limite, quando o raio da bola tende para zero, da oscilação da função de uma bola com centro naquele ponto. Tem um ponto x, considero uma bola com centro em x, ou um bloco, tanto faz, e olho para a oscilação da função nessa bola. Essa oscilação é a função do raio da bola, digamos, delta. Então, a oscilação significa o sup menos o ínfimo da função nessa bola. Então, faço o limite quando o delta tende para zero. Esse limite existe porque a função, como função de delta, essa oscilação é crescente. Na verdade, decrescente porque o delta está tendendo para zero, mas a função é crescente. Então, o df é igual à reunião dos dk. Então, para mostrar que a medida do df é zero, basta provar que a medida do dk é igual a zero Então agora eu pego um dk, quer dizer, um conjunto dos pontos em que a oscilação da função é maior do que ou igual a 1 sobre k, e vou mostrar que esse dk tem medida nula. dk. Porque dk é a reunião, df é a reunião dos dk's. Se eu mostrar que cada dk tem medida nula, o df tem medida nula, porque é uma reunião de conjuntos, uma reunião enumerável de conjuntos de medida nula é um conjunto de medida nula. Então basta eu pegar um k e mostrar que aquele dk tem medida nula. Para fazer isso, eu simplesmente quero fazer para cada ponto Bom, agora, sim, eu tenho a hipótese de que f é integrável. Tinha que me apegar em alguma coisa, né? Tem a hipótese que a f é integrável. Então, existe, dado, vou provar que a medida de k é zero, então, dado um epsilon, dado epsilon maior do que zero, eu quero achar uma decomposição de dk como reunião de contido numa reunião de blocos cuja soma total das medidas é menor do que epsilon. Então, como f é integrável, existe uma partição P existe uma partição de A tal que a soma essa soma
das oscilações da função do bloco multiplicado pelo volume do bloco vai dar menor do que epsilon. Aliás, novamente, para ser, como eu tenho as oscilações aqui são maiores do que ou igual a 1 sobre K, eu tomo epsilon sobre K. Então, eu tenho isso. Então, eu tenho imediatamente o seguinte, 1 sobre K vezes a soma do... bom. Espera aí. Novamente aqui eu vou ter que examinar os blocos da partição P. Existe uma partição P tal que aquilo ali vale. Eu vou chamar de B', um bloco genérico, ou seja, todos os blocos de P contidos em cujo interior há algum ponto onde a oscilação da função é maior do que ou igual a 1 sobre K. No interior. Eu vou precisar do interior. Daqui a pouco você vai ver por que eu vou precisar do interior. Então, para cada um desses blocos BK, então eu tenho o seguinte, que a oscilação da função f do bloco B' é maior do que ou igual a 1 sobre K. Porque se é maior do que 1 sobre, ou igual do que 1 sobre K em algum ponto do interior de B', então é aí que eu preciso. Então, a oscilação, o máximo menos o mínimo, porque se esse ponto de DK estivesse no bordo, a oscilação da função restrita, o bordo podia ser zero, porque a função podia ser contínua dentro do bordo e descontínua fora. Ele está exatamente... Quer dizer, suponha que você olha de perfil, você tem um ponto aqui em que a função é descontínua. Então, nesse ponto aqui, a função é descontínua, mas nele, do lado de cá, ela é contínua. Aqui está o bloco B'. Se eu pegar um ponto que está no bordo do bloco B', quando eu restringir a função ao bloco B', aquele ponto não é um ponto de descontinuidade mais. Por isso, era no global, em B, porque a descontinuidade está do outro lado. Então, a oscilação ali seria zero naquele ponto. Por isso é que eu tenho, chamado de B', um bloco genérico, qualquer bloco, em cujo interior há algum ponto de DK. Então, em todos os pontos, a oscilação é maior do que ou igual a 1 sobre K. Então, aqui, essa soma da oscilação de B' vezes o volume de B', se eu considerar isso aqui, vai dar para todos esses B' aqui. Então, em cada um desses, a oscilação é maior do que 1 sobre K. Quando eu multiplicar por isso aqui, vai dar maior do que ou igual a soma. Não vai dar... Vai dar menor do que ou igual a soma dos volumes. Espera aí, agora sou eu que não estou entendendo. Devia ser maior, né? Porque... Para cada um desses blocos, o ômega de B' é maior do que ou igual a 1 sobre K. Ah, sim, claro. Então é maior.
do que igual a 1 sobre K, de modo que esse produto aqui é maior do que ou igual a 1, que isso aqui é menor do que isso, besteira. Que é menor do que a soma dos volumes dos B, que é igual ao volume do A. Não, que é menor do que a soma de todos os volumes do B quando B pertence a P. Eu acho que tem que tirar aquele... Que é menor... Espera aí. Então, chamo de B' um bloco qualquer em cujo interior há algum ponto de K. Então, a oscilação de ômega, a oscilação de F em B' é maior do que ou igual a 1 sobre K. Aqui está explicado por que eu preciso que seja um ponto do interior. Então, se eu tomar 1 sobre K vezes a soma em relação a todos esses blocos B' que contêm algum ponto de DK no seu interior, de oscilação de ômega de F em B', multiplicado pelo volume de B', isso aqui vai ser menor do que ou igual a... Isso aqui é maior do que 1 sobre K. É menor do que a soma dos volumes. Eu acho que no primeiro termo é que é só o volume só. Ah, sim. Um outro que se compara com o outro. Não, desculpe, não tem que... É aqui. É a soma de 1 sobre K vezes o volume do B'. Vai ser menor do que ou igual à soma das oscilações do B'. Desculpe, o volume de B'. Desculpem pela confusão. Ok. Então, quer dizer o seguinte, que 1 sobre K vezes a soma de todos os volumes de B' é maior do que ou igual, é menor do que ou igual à oscilação, porque a oscilação ômega B', que é por definição a oscilação de F em B' é maior do que isso, então isso aqui, por sua vez, é menor do que ou igual à soma de todos eles, que entra com a condição de integrabilidade. Isso aqui é menor do que a soma de todos, isso aqui em relação à soma em todos os B' e soma de todos os B pertencentes a P de ômega de B vezes o volume de B, que é menor do que epsilon sobre K. Então, a soma dos volumes dos B' é menor do que epsilon. Muito bem. Isso não prova ainda, tem um pequeno detalhe aí, isso não prova ainda que o DK tem medida nula. Que o DK está contido na reunião de todos esses blocos B' aqui, mais um certo conjunto X, que é exatamente o conjunto dos pontos que estão no bordo de algum bloco desses, B', e que pertencem, e que nesse ponto, esse ponto está em DK. São os pontos de DK. Nem todos os pontos de DK estão no interior dos B'. Então, existem alguns pontos de DK que estão no bordo. Mas esses pontos aqui formam um conjunto de medida nula. E a soma dos volumes desse aqui é menor do que epsilon. Então, tem uma pequena observação. Na definição de conjunto de medida nula, quando você diz que, dado qualquer epsilon, você pode colocar o seu conjunto que você quer provar que tem medida nula no interior de uma reunião de blocos cuja soma total dos volumes é menor do que epsilon, você pode aliviar um pouco essa condição, admitindo que, além desses blocos, ainda tem um conjunto de medida nula,
isso continua sendo um conjunto de medida nula. Está mostrado aí no livro com todo detalhe, porque é só, dado um epsilon, você cobre o x por outros blocos ali e depois... Então, o dk tem medida nula. Concorda, Renan? Bom, então, quer dizer, uma função é integrável se somente se o conjunto dos seus pontos de descontinuidade tem medida nula. Isso nós vamos precisar porque nós vamos... Bom, isso é um critério geral, absoluto. Vamos definir... Meu objetivo é definir funções... Definir integral de funções cujo domínio não são necessariamente... Cujos domínios são conjuntos mais gerais do que blocos. Não pode ser completamente gerais, são conjuntos que têm uma medida a Jordan, são mensuráveis a Jordan. Bom, alguém tem alguma pergunta sobre isso? Não? Não daria para simplesmente pegar um bloco fechado, isso não resolve o problema da borda? Mas aí eu tenho um problema de você ter... Bom, se você pegasse blocos fechados... Daí o ponto pode estar no bordo de um bloco. É. Estaria no interior, poderia estar no bordo. Ah, quando o ponto está no bordo, você não pode garantir que, de qualquer modo, seja como for, mesmo que você pegasse bloco fechado, não tem importância. Você não pode garantir que a oscilação da função no bloco é maior do que a oscilação da função em qualquer maior do que ou igual do que a oscilação da função em qualquer um dos seus pontos. Porque, novamente, é a mesma coisa. Isso aqui, para esse ponto, tanto faz ele estar no bloco como não, dá no mesmo. A oscilação da função do bloco fechado aqui, essa função aqui, por exemplo, eu estou desenhando aqui o gráfico de uma função. Esse ponto aqui, né? Essa função que tem esse gráfico, né, a oscilação dela em qualquer ponto do bloco, mesmo fechado, é zero. Ok? Então, eu não posso... Embora a oscilação nesse ponto aqui não é zero, mas no bloco ela é zero. Tem que estar no interior mesmo, não tem jeito. Ah, se eu pudesse botar assim era mais fácil. Eu cortaria seis linhas do livro. Muito bem. Então, agora, nós vamos tratar de integração repetida. Uma coisa que todo mundo que estudou cálculo sabe é que o único jeito de se calcular uma integral dupla é reduzir duas integrais simples. Não tem jeito. Integral tripla, 3 integrais simples. Então, essa aqui é a redução de uma integral num bloco a uma repetição de integrais em segmentos de reta, que são as arestas do bloco. Então, para isso, eu tenho uma função definida num bloco Imagina assim, um caso mais simples. O bloco é um produto de dois segmentos de reta. Então, para cada x, esse bloco, eu suponho que é o produto de A1 por A2 blocos. Aqui, por exemplo, é o A1, aqui é o A2. Então, o bloco é A1, A2. Então, para cada x pertencente a 1, eu defino uma função f de x
de A2 em R, assim, f de x, y, igual a f de x, y. Basicamente, aqui eu tenho o A1, aqui eu tenho o A2, e que para cada x em A1, eu olho para a função restrita, a função f, que era definida no bloco todo. Eu considero ela definida em A2, fixando o x. Então, a gente define essa função, f de x de A2 em x, e a integral em relação a A2 de f índice x de y dy, eu vou chamar de φ de x. Gostaria de fazer isso. Acontece o seguinte, que a f pode ser integrável sem que a f índice x seja. Supor que a f seja integrável. Se a f for contínua, tudo bem. Se ela é contínua no bloco, ela é contínua em cada um daqueles segmentos verticais. Mas ela pode ser integrável e para alguns valores de x, a f índice x pode não ser integrável. Você pode imaginar uma função cujos pontos, que é contínua em todos os pontos, por exemplo, é igual a zero em todos os pontos, menos sobre essa reta vertical aqui, em que ela é descontínua, muito descontínua. Por exemplo, uma função que é igual a f de x de 1 meio. Vamos supor que isso aqui seja A seja o intervalo 0,1 multiplicado pelo intervalo 0,1. Eu vou definir uma função de A em R, assim, f de x, y igual a 0, se x diferente de 1 meio. Quer dizer, fora do segmento médio desse quadrado, vertical médio, ela é identicamente nula. E f de 1 meio y é igual a 0 ou 1 se y pertence aos racionais ou se y não pertence aos racionais. Então, essa função f é uma função integrável, porque as descontinuidades dela estão situadas num segmento de reta que tem medida nula no plano, e f índice meio não é integrável. Porque é descontínuo em todos os pontos do segmento de reta. Então, isso que eu gostaria de fazer eu não posso fazer, mas então eu ponho integral inferior. E considero psi uma função também então, φ e psi são funções de A1 em R. Integral inferior e integral superior. Então, a φ e a psi são integráveis. Esse aqui é o teorema. E, vou apagar isso aqui, que é um exemplo. E a integral em A1 de φ de x dx é igual à integral em A1 de psi de x dx, que é igual à integral de f de x, y dx dy em A1 vezes A2.
A integral em A1 vezes A2 eu represento assim, f de xy dx dy. Dx e dy não significam nada, por enquanto. Depois vão significar quando no finzinho do livro a gente tem o teorema de mudança de variáveis, aí os dx e dy significam, na mudança de variável, tem um significado. Então esse é o teorema. Teorema da integração repetida. Vou repetir o teorema da integração. Suponho que eu tenho uma função integrável definida num produto cartesiano de dois blocos, portanto, de um bloco de dimensão soma m mais n. Então, para cada x em A1, eu defino essa função f de x assim, e defino as duas funções, φ e ψ, como sendo integral inferior e integral superior. Pois bem, a f de x, índice x, não é integrável sempre, é integrável na maioria dos casos, mas não é sempre. Mas as suas integrais são integráveis e a integral da integrais é igual à integral dupla. Quer dizer, a integral dupla pode ser obtida por meio da integral repetida. Primeiro em relação a y, depois em relação a x. Isso significa que isso aqui é integral em relação a x, isso aqui é igual à integral em relação a x da integral de f de x, y, dy em relação a y. Então você pode botar o dx lá. Então, esse é o teorema de integração repetida. Ele se baseia numa observação praticamente banal. Mas o que eu acho notável desse teorema é que essas duas funções ψ e φ são integráveis e têm a mesma integral. Claro que eu estou me baseando no fato de que a f é integrável. Bom, qual é a observação banal? A observação banal é a seguinte. Se eu tiver um bloco B1 e um bloco B2, se eu fixar um ponto X no bloco B1, então se eu olhar, por exemplo, para o ínfimo da F no bloco B1, B2, esse ínfimo é menor do que ou igual ao ínfimo de f de x no bloco B2, qualquer que seja o x em B1. É claro, você toma um ínfimo de um conjunto, ele é maior do que ou igual ao ínfimo de... é menor do que ou igual ao ínfimo de qualquer subconjunto dele. Ok? Então, o ínfimo no conjunto todo é menor do que ou igual ao ínfimo só aqui. Assim. Ok? Essa é a observação. A única coisa que tem. O resto é só observar o seguinte. Que basta provar o seguinte, que para toda partição P, toda partição do bloco A1, A2, A1 vezes A2, é o produto de uma partição de A1 por uma partição de A2. Essa é a observação. Então, basta provar o seguinte, que para toda partição eu tenho que a soma inferior relativamente à partição P da função f relativamente à partição P é menor do que ou igual à soma inferior da função φ relativamente a P1, que por sua vez, essa P é P1, P2. Eu vou escrever logo explicitamente aqui S da F relativamente ao produto P1 vezes P2, que por sua vez é menor do que a psi, do que
a soma superior de φ relativamente a P1, que é menor do que ou igual a soma superior de F relativamente a P1, P2, e analogamente para Psi também. Ok? Ok. Basta provar isso. Uma vez provando isso, o resultado está provado. Pelo seguinte, porque se eu provar isso para φ, a mesma demonstração vale para Psi. E é claro que o sup desse aqui é igual ao ínfimo desse, e esses dois ficam espremidos no meio, então esses dois têm o sup de um é igual ao ínfimo do outro, então a φ é integrável. E além disso, a integral da φ vai ser a integral da F, por causa dessas relações aqui, porque ela fica comprimida entre os dois. Então basta provar isso. Uma vez provando isso, a outra da Psi se prova do mesmo modo. Na verdade, basta provar isso aqui, porque a outra é análoga. É a mesma coisa. Então, para provar isso aqui, eu me baseio naquela observação inicial, que é isso aqui. Bom, vou apagar isso aqui. Bom, então eu tomo uma partição P, que é o produto de P1 por P2, e então para cada bloco B1, B2 dessa partição P, P1, P2, eu tenho o seguinte, que é a soma do mínimo de F, B1, B2, vezes o volume de B2 é menor do que ou igual à soma do mínimo de Fx em B2 vezes o volume de B2. Isso aqui é a soma em relação a todos os B2. Isso aí é porque eu quero olhar para a integral inferior da φ e comparar com a integral inferior da F. Muito bem. Agora, por sua vez, isso aqui, então, isso aqui é para cada x pertencente a B1. Então, isso aqui, por sua vez, é uma soma inferior da função f índice x. A função f índice x está definida aqui. Então, isso aqui é uma função f índice x. Está definida aqui? Não, está definida muito mais do que aí. Nessa faixa, nessa reta. Então, isso aqui é uma soma inferior, e a soma inferior é menor do que o φ de x, que é a integral inferior da f índice x. Como isso aqui, para cada x, isso aqui vale, então isso significa que essa soma aqui se isso aqui é verdade para todo x, então essa soma é menor do que o mínimo de φ de x em B1. Ok? Se um número é menor do que todos os elementos de um conjunto, então é menor do que o ínfimo daquele conjunto. Consequentemente, se eu multiplicar
isso aqui pelo volume de B1 e somar, então a soma de M, de F, B1, B2, tá? Está faltando aqui, eu esqueci de multiplicado pelo volume de B2 é menor do que φ de x, para todo x. B1. Então, isso aqui é menor do que isso aqui, multiplicado pelo volume de B2, de B1, vezes o volume de B2, é menor do que ou igual. Isso aqui para todo x, então é menor do que o ínfimo de φ de x em B1. Então, isso aqui é menor do que a soma do ínfimo de φ de x em B1 vezes o volume de B1. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é a soma inferior de F relativamente à partição P1 e P2. Isso aqui o que é? Isso aqui é a soma inferior de φ relativamente à partição P1. Então, isso aqui é o que eu queria provar. Com isso fica provado o teorema. Por quê? Porque a outra desigualdade é análoga e a segunda, e com o psi também dá a mesma coisa, então a gente tem o teorema relativo à integração repetida. Olha, nós vamos terminar a matéria desse livro. Como eu disse antes, a minha esperança é que termine isso antes da Copa, porque quando começar a Copa eu não vou mais dar aula. Eu certamente vou acabar bem antes da Copa. Você gostou, né, Milena? O que foi? A Copa começa daqui a 2 semanas. Ok, isso. Na próxima semana eu termino esse capítulo. Então, depois eu tenho outro capítulo que é curto, só tem um teorema, que é o teorema é um teorema longo, 2 aulas dá para dar o teorema de mudança de variáveis e integrais múltiplas e acabou o livro. Que dia que é a prova? É sexta-feira da próxima semana. Ok. Depois vocês vão decidir o dia que vocês querem fazer a prova final. A gente já decidiu também. Já disse, a prova final não tem escapatória. Se não fizer a prova final, é 0. Você pode escolher uma das duas provas, primeira ou a segunda, mas... Muito bem. A gente marcou para o dia 25 de junho. De junho. A terceira. A terceira? É uma sexta-feira. Logo depois de São João, né? É no dia de Brasil e Portugal. Brasil e Portugal. Bom, o restante desse capítulo tem o seguinte objetivo. Se você perguntar a qualquer pessoa que não seja matemático, mas que use matemática, por exemplo, um físico, um engenheiro, um estatístico, etc., como é que se define a integral de uma função de várias variáveis, dificilmente ele vai falar numa partição de um bloco. Para o começo de conversa, a função que ele vai considerar raramente está definida num bloco, está definida num conjunto aqui. Então você tem um conjunto A, que não é necessariamente um bloco, você tem uma função f com valores reais. E então você quer definir a integral dessa função. Para começo de conversa, esse conjunto A não pode ser um conjunto qualquer. Tem que ser um conjunto bem comportado. Aliás, eu não chamo de A, é o bloco no qual ele está contido. Vou chamar de X o conjunto. Então não pode ser um conjunto qualquer. Então tem que ser um conjunto chamado X, um conjunto J mensurável. J mensurável significa que
a medida interna dele é igual à medida externa. Tanto faz tomar a medida interna como a medida externa, da mesma coisa. Medida interna é quando você olha o conjunto de dentro para fora. Externa é quando olha de fora para dentro. E então, você tem essa função, eu vou já definir o que é isso. Já, ainda tem 20 minutos de aula. Então, você tem essa função, e como é que você vai definir a integral de f no conjunto x? Então, ele diz o seguinte, você pega e divide o conjunto x em pedaços menores. Aí você, em cada um desses pedaços menores, você escolhe um ponto. Se for uns pedaços pequenininhos, esse ponto já mais ou menos diz o tamanho da função ali naquele conjunto. Então você multiplica o valor da função desse ponto pelo volume desse pedaço. Então você tem, por exemplo, você tem x, é uma reunião, uma decomposição de conjuntos DI, que são conjuntos, vou usar a anotação daqui, xi. Então, divido o x como uma reunião de conjuntos xi, de modo que esses conjuntos não sejam sobrepostos. A condição é que nenhum desses conjuntos pode conter o ponto interior ao outro. Quer dizer, a interseção de dois quaisquer está contida na fronteira comum, se houver fronteira comum. Está contida na fronteira de um e na fronteira do outro. Então, não tem pontos interiores em comum. Então, você pega, em cada um desses pontos, em cada um desses conjuntos você tem um ponto escolhido, digamos que si. Isso aqui é o que se chama uma decomposição de x. Isso aqui, quando você escolhe em cada conjunto da decomposição, você escolhe um ponto, isso é o que se chama uma decomposição pontilhada. Então você tem uma decomposição. Decomposição formada pelo xi e pelo xi. Então você faz o seguinte, para cada elemento da decomposição, você tem o que se chama uma soma de Riemann relativamente a essa decomposição. Que é a soma do valor da função no xi multiplicado pelo volume do conjunto xi. Quer dizer, para cada um desses conjuntinhos xi aqui, eu multiplico o volume dele pelo valor da função no ponto que eu escolhi. Isso é um valor aproximado da integral. Como é que se obtém a integral? É o seguinte, eu passo o limite, tomo o limite dessas somas. A anotação do livro é um D estrela para dizer que esse D não é um D pura e simplesmente, é uma decomposição pontilhada, D estrela. Cada elemento da decomposição vem acompanhado de um ponto nele contido. Quando a norma da decomposição tende para zero. Esse limite é integral. Bom, o que quer dizer esse limite quando a norma da decomposição tende para zero? A norma da decomposição é o maior diâmetro de um conjunto da composição. Quer dizer, quando eu digo que a norma tende para zero, significa que os conjuntos dos xi todos vão ficando cada vez menores. Menores e menores e menores. Então, essa aqui é a definição que toda pessoa que não é matemático empedernido, fanático e profissional considera como sendo. E a gente também, a partir da próxima aula, vai considerar assim essa definição. É uma definição bastante intuitiva. Você tem essa soma e você passa essa soma ao limite quando
conjuntos vão ficando cada vez menores. Então, o teorema a ser demonstrado, qual é? É que essa definição coincide com a que nós demos até agora. Então, você diz, por que você não usou essa desde o começo, ser igual? É porque essa aqui é mais difícil de trabalhar, a outra é mais fácil de você manejar com ela. Você tem os blocos, as partições, etc. Você prova tudo aquilo. Então, o que quer dizer tudo isso? Em primeiro lugar, para que isso seja um teorema, é preciso que esse segundo membro esteja bem definido, senão não é um teorema. O lado de cá é fácil de definir. Se o limite é um número tal que para todo epsilon existe um delta tal que se a norma da partição é menor do que delta, então isso aqui, esse número difere dessa soma aí por menos de epsilon. Ok? Então isso aqui está definido facilmente. Agora, o que é isso aqui? O que é a integral de f no conjunto x? Então, a integral de f no conjunto x é o seguinte, esse conjunto x tem que ser um conjunto limitado, portanto, ele cabe dentro de um bloco. Então, eu pego a função f, estendo para um bloco que contém x, pondo zero fora de x. Aí vai introduzir descontinuidades. Onde é que estão essas descontinuidades? Se esse x estiver contido no interior do bloco, as descontinuidades de x são as descontinuidades que a f tinha já antes de x e mais a fronteira de x. São os pontos da fronteira, porque ele... A não ser que eu tivesse uma função tão camarada que quando o x tendesse para a fronteira, ela tendesse para zero também. Mas é esperar demais, né? Isso pode acontecer, uma função. Tudo bem, às vezes acontece. Aí, palmas para ela. E se ela era contínua, continua contínua quando eu acrescento pondo zero. Aliás, tem um livro que eu escrevi, que foi o pai de todos esses livros aqui, que é Análise no Espaço Rn, que as funções estão assim, então elas tendem para zero ali no bordo. Porque quando a gente estuda funções definidas em superfície, e decompõe em pedacinhos, você pode sempre fazer de tal modo que isso ocorra. Mas então esse é o teorema. Bom, mas para demonstrar esse teorema, é preciso dar umas definições. O que é isso aqui? Então, isso é essa definição aqui. Eu tenho que estender, pondo zero fora do x. Então, por definição, isso aqui, por definição, é a integral de f de x dx no bloco A. Bom, mas aí é preciso que quando eu estender essa função pondo zero fora de x, ela seja integrável. Então, para isso, é preciso que ela fosse integrável antes e que a fronteira de x seja pequena, tenha medida nula. Que aí a integral existe, aí vai ter tudo medida nula mesmo, vai ser integrável. Então, nós vamos considerar conjuntos cuja fronteira, claro, para falar em dizer que as descontinuidades residem na fronteira, é preciso que esse x esteja contido no interior de A, senão não dá, né? Então, esses são os conjuntos J mensurável. J vem de Jordan. Camille Jordan foi um matemático francês que viveu no século XIX, começo do século XIX, até o meados, escreveu um belíssimo livro chamado Cours d'Analyse, que continuou a tradição estabelecida por Cauchy de escrever livros de análise, e que se seguiu por vários outros professores da École Polytechnique de Paris, foi escrevendo um curso de análise após o outro, alguns deles com grande sucesso, mas Picard, depois veio Goursat, e ultimamente, o último foi
Dieudonné, Schwartz também escreveu uma, mas o Dieudonné é o mais definitivo, que se chama Parecida Analise. Bom, então o Jordan, ele definiu mensurabilidade, que é uma forma de você estender a noção de volume, comprimento, volume, área da geometria elementar. Então, para isso, para ficar mais elegante a apresentação desses conceitos, a gente introduz a função característica de um conjunto, que todo mundo já ouviu falar. Uma função característica é o seguinte: você tem um conjunto X, você coloca esse conjunto num bloco, e a função característica de X é a função definida no bloco. Bom, pode botar onde quiser. Que xi de x só assume dois valores: 0, se x pertence a A menos x, e que xi de x é igual a 1 se x pertence a x. Quer dizer, é uma função que é 1 quando o ponto está em x e 0 quando o ponto está fora de x, e essa função é definida num bloco contendo o conjunto x. E sempre a gente pode supor que essa função, esse x está contido no interior do bloco, de modo que o conjunto dos pontos de descontinuidade de descontinuidade de x é igual à fronteira de x, se x está contido no interior de A. Então, esses são os pontos de descontinuidade, que a função é constante igual a 1, e a gente define o volume interior de x como sendo a integral inferior de xi de x. Esse é o volume interno do conjunto x. E o volume externo é a integral superior se nós remontarmos a definição de integral inferior e a definição de integral superior, aqui está o conjunto x, a gente vai ver que isso essa definição que é dada aqui corresponde a considerar partições do bloco A, e para cada partição do bloco A, eu tenho a soma dos volumes dos subblocos que estão contidos em X, e o sup dessa soma dos volumes dos subblocos contidos em X vai dar o volume interno. Então, quando eu considero os subblocos que estão contidos em X, nesse caso aqui, só dá isso mesmo. Então, a soma dos volumes, dada uma partição de A, a soma dos volumes dos subblocos dessa partição que estão contidos no conjunto X, dá uma soma inferior para essa integral. E você toma, então, o sup dessas somas, então você tem isso aqui, que é o volume interno. O volume externo é o ínfimo das somas dos volumes dos blocos que intersectam X. Nesse caso é uma coisa assim.
À medida que você toma partições cada vez mais finas, as somas superiores diminuem, as somas inferiores aumentam. Então, a gente tem o volume externo e o volume interno. É claro que o volume interno é sempre menor do que ou igual ao volume externo. E você disse que o conjunto X é J mensurável. Ou seja, mensurável a Jordan, se o volume interno for igual ao volume externo. Ou seja, se a função característica for uma função integrável. Para que isso aconteça, é necessário o suficiente que o conjunto dos pontos de descontinuidade da função característica tenha medida nula, ou seja, que a fronteira tenha medida nula. Então, nesse caso, aí o volume de x vai ser a integral da função característica. Isso não depende de qual bloco você pega. Se você pegar um bloco maior, tanto faz, porque vai dar tudo zero que estiver longe. Okay, então, esse aqui, então, conjuntos mensuráveis, J mensuráveis, são aqueles cujo bordo tem medida nula. Ok? Então, tem aqui as propriedades elementares do volume do conjunto e tal. E o teorema que nós vamos demonstrar na próxima segunda-feira vai ser aquele teorema que diz que a integral, se você tem uma função assim, então a integral, uma vez que você tem um conjunto J mensurável, a integral de uma função definida nele é integral ao longo de um bloco da função que é definida pondo zero fora do x. Então, vale isso aqui. Esse aqui é o teorema a demonstrar, que isso aqui é igual a isso. Ok? Ok. Depois disso, aí só resta o último capítulo, que é demonstrar o teorema de mudança de variáveis. Aí vocês ficam livres de mim. A menos que vocês queiram continuar o curso até o fim de junho, eu tenho a obrigação de continuar, se vocês quiserem. Aí não terá mais prova, é só para quem quiser. Aí eu falar em outra coisa. Por exemplo, podia falar em integrais curvilíneas, por um caso. Vocês quem sabe. Bom, até segunda.